Saudações. Nós acreditamos que a geopolítica tem momentos muito pesados, a economia política tem discussões muito pesadas, mas não é por isso que a gente vai perder o bom humor. Então, nosso canal sempre vai buscar dar boas dicas de economia. E nada melhor do que para abusar do pleonasmo, usar-me a mim mesmo próprio como exemplo. Nós ganhamos alguns recebidos. Aqui, ó. Cada um desses custa R$ 57,40. Então economizamos R$115. Com esse dinheiro vamos investir em figurino. Deixa eu mostrar para vocês. O figurino é importante porque muita gente relaciona a credibilidade a um certo tipo de vestimenta, né? E eu não tenho uma grande vestimenta, então resolvi investir esses R$115 em roupa. Uau! Para garantir que vocês não entendam as coisas erradas. Vou dar um exemplo de entendimento equivocado. Mas, mestre Leider, por que você diz que isso é um equívoco? Olha, por uma série de razões. A primeira das quais é que isso já aconteceu em outros lugares. No es Nigeria, no es Caracas, no es Cuba, no están viendo La Habana, nada de eso. Es la ciudad de Los Ángeles. Miles y miles y miles de tiendas de campaña están instaladas en la ciudad que era la meca del cine y que ahora se ha convertido en una película de terror, en Walking Dead. Es otra de las muestras de las ciudades que se están autodestruyendo en Estados Unidos. Vamos a indagar qué es lo que está pasando, porque esto, para quien no esté familiarizado con lo que está sucediendo en Los Ángeles, en estas ciudades, pues es verdaderamente impactante. Yo he querido traerlo al canal porque apenas se está contando esta realidad. En España, por ejemplo, no se tiene ni la menor idea. Desde luego que cuando uno piensa en Los Ángeles, desde luego que se le viene a la cabeza todo lo que era y todo lo que nos ha contado el cine acerca de esta ciudad, la ciudad de las estrellas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se ha estrellado? O que está acontecendo na Califórnia e que está acontecendo nos Estados Unidos inteiro, supostamente prova que existe uma crise urbana. Vou dizer uma coisa para vocês. De fato, o número de sem-teto no Brasil aumentou 10 vezes em 10 anos, desde o golpe, né? Oi, movimento Passe Livre. E esse problema que vocês veem nos Estados Unidos está acontecendo proporcionalmente numa escala muito maior no Canadá e no Reino Unido. E acontecendo na Alemanha, acontecendo na Coreia do Sul, acontecendo no Japão. Então existe crise urbana. Existiria se acontecesse na China, se acontecesse na República Popular Democrática da Coreia, se tivesse acontecendo em Cuba, se tivesse acontecendo no Vietnã. Mas nesses países não está acontecendo. Então, vocês conseguiram entender quem realmente é o culpado? Quem realmente é o pai da crise? Veja bem, nós já explicamos aqui nesse nosso querido canalzinho que o setor imobiliário é o mais parasita de toda a economia capitalista. Porque os lucros dele, para ser lucrativo, tem que ser maiores do que o seu setor financeiro. O setor financeiro já é um parasita da burguesia, que por si já é uma parasita. Aquele famoso blogueiro marxista, que a gente simpatiza bastante com ele, inclusive ele disse: a burguesia gera emprego, gera renda, tanto quanto o carrapato gera sangue. A burguesia é um setor parasita e inútil da economia. O setor financeiro tira muito dinheiro da burguesia. É por isso que sempre que ocorre a financiarização da economia, o país se desindustrializa. Ok? Vamos a essa gatinha, que inclusive está para adoção,
e provisoriamente está sendo chamada de Valentina para ilustrar a questão. A malandrinha estava mamando na mãe dela, que tá quase o tamanho da mãe, estava mamando. Simbolicamente, isso ilustra muito bem o problema, certo? Ilustra muito bem o problema, que é o seguinte: nós sabemos que a burguesia é uma classe inútil, parasita, ela não produz nada, certo? A burguesia industrial funciona dessa maneira, correto? Só que o setor financeiro é como a gatinha, quase o tamanho da mãe que ainda está mamando. Setor financeiro parasita a classe trabalhadora. Basta você ver os juros do cartão de crédito, os juros do cheque rotativo, ou o juros do cartão especial, para você ver quanto ela te parasita. Parasita o juros do cartão de crédito, parasita o trabalhador, mas também parasita a indústria. Também parasita a agricultura, também parasita o comércio, também parasita a prestação de serviços. Por isso que quando o país financiariza a sua economia, ele se desindustrializa. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, né? Entregou o país para o mercado financeiro, a indústria morre. Quem fez isso nesse país foi o amaldiçoado Fernando Henrique Cardoso. Correto? Foi ele, com a Lei Candir. Como nós ficamos? Olha, nós, os pobres, a classe trabalhadora, a classe média, ficamos assim. Está chorando? Poxa, você tem coração. Pois é, Gwen. É o que os pobres têm em vez de dinheiro. Mas uma coisa interessante sobre o setor imobiliário é que ele não pega, não parasita apenas a classe trabalhadora. Ele pega para a classe média, os profissionais liberais, comerciantes, funcionários públicos, prestadores de serviços. Ele pega as indústrias, até os bancos. O setor imobiliário não perdoa ninguém. Podemos dizer que ele é democrático nesse sentido. Ele não perdoa ninguém. E ele age de maneira muito malandra. Olha aqui. Verdade seja dita, é que o sistema é mau. São vários os esquemas para tirar dinheiro das pessoas. Tem o jogo do tigrinho, tem Bitcoin, esquema de pirâmide, igreja evangélica. O que não falta é gente, organizações, instituições dedicadas a tirar dinheiro das pessoas. Mas normalmente esses esquemas são ilegais, mas nem todos. O que acontece é que, com tanto pastor, político, agente imobiliário, banco, patrão, com tanta gente para roubar dinheiro, o dinheiro some. Essa é a raiz da crise. Mas acredite, tem coisa pior no capitalismo. E foi isso que a Americanas fez para esconder a fraude de 20 bilhões de reais. O comitê que investiga a fraude da Americanas divulgou um relatório detalhado, explicando boa parte da fraude e como os antigos diretores faziam para fraudar os resultados da empresa. E o esquema era bem simples. No varejo, existe um negócio chamado propaganda cooperada, onde os fornecedores devem pagar as lojas para fazer propagandas dos seus próprios produtos, seja nos comerciais da empresa ou nas revistas de promoções diárias. A questão é que a loja não registra essa grana como receita, e sim abate esse valor do seu estoque, o que não fica tão claro de perceber esses valores nos principais informes que nós normalmente vemos, e faz parecer como se ela tivesse pago um menor valor pelas mercadorias, inflando assim os seus resultados, já que se for calcular, os custos das mercadorias serão menores, deixando o lucro artificialmente maior. E não é crime esse tipo de esquema, desde que realmente tenha esse acordo entre a empresa e os fornecedores. O problema é que a Americanas não ganhava nada dos fornecedores, mas ela criava vários contratos falsos para fingir que havia acordos envolvidos e maquiar os resultados. Esse esquema movimentou cerca de 22 bilhões de reais e posteriormente foi agravado de outros erros contábeis, envolvendo impostos específicos que não foram pagos, disfarce de dívidas bancárias, entre outras coisas sem uma confirmação concreta, totalizando cerca de 40 bilhões de reais de fraude. E não foi a primeira vez que acontece esse tipo de fraude no Brasil. Em 2010, o Carrefour também fez algo muito parecido, só que em escala menor, pouco mais de 1,5 bilhão, e também ficou por isso mesmo.